Eu vou dar os avisos aqui primeiro e nós já começamos. Boa noite a todos. Esta atividade começa a ser gravada a partir de agora para registro junto à grande loja de jurisdição da língua portuguesa, AMOR. Eu pediria que desligassem os áudios, por favor. Então, esta atividade começa a ser gravada a partir de agora para registro junto à grande loja de jurisdição da língua portuguesa, AMOR. Ao ingressar na sala virtual desta atividade, você concorda com a cessão de seus direitos de voz e imagem. Ao ingressar na sala virtual desta atividade, você também concorda automaticamente com a íntegra do que dispõe a Lei Geral de Dados do Governo Federal. Sejam todos muito bem-vindos. Ainda que a mensagem a ser estudada faça parte do fólio de nossa ordem, os comentários e respostas dadas pelo apresentador é de sua inteira responsabilidade e não representam a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz Amor. Declaração da missão da Ordem Rosa Cruz. A antiga e mística Ordem Rosa Crucis é uma organização internacional de caráter místico-filosófico que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando-o em seu desenvolvimento em espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual e dentro da tradição e da cultura Rosa Cruz. A nossa palestra de hoje A Lei Está em Nossos Corações, pelo Frater Mário Salles. E vou fazer uma pequena sinopse aqui. Qual o papel das normas éticas provenientes da tradição religiosa e espiritual? Qual a natureza do nosso relacionamento com essas normas? Devemos pautar nosso comportamento pelos objetivos mais dignos, mais nobres, mas quem determina o que é um comportamento nobre e digno? Existe outra forma de orientarmos nossa conduta na direção do que é certo e compatível, que não seja balizando-a pelos ensinamentos religiosos tradicionais? Quem é o verdadeiro guardião de nosso comportamento, de nossa dignidade? Essas e outras questões serão discutidas nesse exercício intelectual provocativo que se baseia em um episódio bíblico do Testamento de Marcos, capítulo 2, versículo 27. O Frater Mário Salles é membro da Ordem Rosa Cruz Amor desde 1975. Membro da Ordem Martinista, ex-mestre da Epitada Martinista Guarulhos, São Paulo, ex-monitor cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz da região SP2, ex-membro da Ordem Maçônica, iniciado em 2011 na ARLS, Luz e Caridade do Grande Oriente Paulista, ex-mestre do Sublime Capítulo Rosa Cruz Jorge Antônio Fernandes e médico geriatra. A palavra está com você, Frater Mário Salles. Agradecendo desde já a sua presença entre a gente. Obrigado, Sora. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui entre irmãos, irmãs, entre fratres e sorores, dividir alguns pensamentos em clima fraterno, né? Em condições de conforto doméstico, né? Coisas que a pandemia trouxe. É sempre importante lembrar que, graças a essa crise, para nós nova, mas não historicamente nova na história da humanidade, porque já houve outras, nós redescobrimos a o estado interinstitucional da nossa ordem. Quer dizer, nós temos encontrado, inclusive, internacionalmente, membros através da internet e partilhado com eles nossos pensamentos, o que é uma coisa que não tem preço, não tem preço. Esse contato, embora ainda indireto, mas tão mais intenso,
que não seria possível se cada um de nós estivesse apenas no seu corpo afiliado, né? Então, é sempre uma grata alegria partilhar desses eventos que fazem com que a fraternidade se manifeste, né? Que nós vivenciemos o estado de fraternidade em loco, quer dizer, nesses encontros agradáveis e sempre instrutivos, né? Eu trouxe para vocês um comentário, como disse na entrada do Johnny, de caráter provocativo, para pensarmos um pouco sobre a natureza da nossa vida como místicos, não é? E como membros de uma fraternidade iniciática, que preza muito a vida interior de cada um de nós. Então vamos lá, eu peço a tolerância de todos, eu vou fazer uma breve leitura e após a qual nós poderemos discutir o assunto dentro do possível. Está escrito no capítulo 2, versículo 27 de Marcos. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Meu texto começa da seguinte maneira. O Shabá é sagrado. No Zohar, ainda nos textos preliminares, antes da primeira parashat, da primeira parte ou porção conhecida como Bereshit, existe uma longa digressão sobre a natureza sagrada do Shabá. Lá é dito que a razão da sacralidade desse período, que vai do pôr do sol, sexta-feira, até o pôr do sol no sábado, está no fato de que, especificamente naquelas horas, as portas do céu estão abertas e a inspiração divina flui livre para os justos, os tzadim, para que eles possam recebê-la. Deve-se guardar, respeitar o Shabá. O Shabá é mais do que um dia e uma noite. O Shabá é uma porta dimensional que é tão sutil e delicada que será perturbada pela mínima manifestação de desarmonia, seja por ansiedade, indisciplina ou luxúria. O que possa perturbar o vínculo com o sagrado deve ser evitado. As coisas da carne, os assuntos mundanos, o vinho, a voz elevada, a cólera, a exaltação. É preciso comportar-se com pudor, temor e tremor, pois o santo, bendito seja, estará atento aos nossos pensamentos e atitudes. Em função disso, o trabalho deve ser suspenso, deve-se mergulhar em oração, meditando sobre a Torá, a lei, procurando a compreensão de seus segredos e de sua iluminação. Essa é a tradição. Estes são os parâmetros que qualquer judeu, fiel à sua fé, conhece e pratica. Jesus era judeu. Judeu como qualquer outro, como ele, e, portanto, conhecia bem a Torá. Mesmo assim, relata o Evangelho de Marcos, no capítulo 2. E aconteceu que, passando ele, num sábado, pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram, por que fazem no sábado que não é lícito? Mas ele disse-lhes, nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e de fome? Ele e os que com ele estavam?
como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também àqueles que com ele estavam? Disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Eu pergunto, peca aquele que vive por sua consciência, que transcende as regras e age de acordo com seu coração e sensibilidade? Devemos guardar o sábado. Mas o que é guardar o sábado? Um conjunto de normas e proibições, um ritual rígido que, se esquecido, incorrerá em terríveis prejuízos espirituais? Onde reside nossa santidade? Dentro ou fora de nós? Quem pode ver nossa pureza e nossa sinceridade, a não ser Hashem, o Deus de nossos corações e de nossas compreensões? E onde está esse Deus que tanto veneramos e adoramos, se não dentro de nós mesmos? Jesus sabia todas essas coisas e, com seu gesto incomum, simples e despreocupado, mostrou que ele estava em harmonia com essas simples verdades, que não fazia aquilo que a tradição mandava, mas sim aquilo que seu coração ditava. E isso se chama a liberdade verdadeira, ou a prisão da consciência. Nossa consciência nos autoriza certos comportamentos em função de sua autoridade sobre nós, já que nossa consciência, nossa guardiã, é também a presença de Deus em nós. Nós somos extremamente complexos. Estamos vivos e a vida é extremamente dinâmica. Nenhum texto, por belo e sagrado, consegue nos definir ou circunscrever. Nenhum livro pode ser maior que a própria existência. Eu cito a filósofa Viviane Mosé, aspas, a ideia de verdade é um modo fundamentado em um método de conferir estabilidade a determinados discursos e não uma instância neutra detentora da essência das coisas, mesmo porque não há essência nem coisas neutras, senão na linguagem. As palavras dão identidade a coisas distintas. Sob a palavra permanece a vida e sua pluralidade e potência. Não é possível reduzir a vida a um discurso. Fecha aspas. Temos que ir além do discurso, além da lei, sem ferir a lei. E isso é possível. Todas as regras e normas foram criadas para representar uma noção de valor, algo que ajudaria a criar ordem no caos. Nenhuma lei foi criada com o intuito de prejudicar quem quer que seja, no mundo religioso ou no secular. As normas visam o melhor para o conjunto de muitos, como boias de sinalização ou mesmo celas que impedem os acidentes e as tragédias desnecessárias. Mas para quem foram feitas? Aqueles que não possuem discernimento próprio
e que são desprovidos de senso coletivo. Não é preciso dizer a alguém altruísta da necessidade e conveniência de se preocupar com o bem da coletividade. Sua consciência fará isso sozinha. Esse homem ou essa mulher está para além do bem e do mal. Serão membros da elite espiritual da humanidade, que traz em si a marca de muitas vidas, de muitas encarnações. São almas antigas, que socorrem e ensinam, que estudam a sabedoria de todas as tradições religiosas, identificando as semelhanças entre elas, ocultas nas palavras e nas convicções nacionalistas. Estas almas sabem que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Sabem que as portas do céu estão abertas todos os dias e que a chave para entrar por essas portas é elevação espiritual e mental. Não são os dias que são sagrados por si, mas são pessoas que tornam seus dias sagrados, que fazem do seu cotidiano uma oração permanente, abençoando o mundo com suas simples presenças. Deus está em nós. Nós estamos nele. Assim, se percebermos que a luz já está em nós e permitirmos que ela se manifeste, não só santificaremos a noite de sexta-feira, mas também a de quinta, como também as terças, os domingos pela manhã. O céu aguarda ansioso a nossa visita. Basta que nos deixemos levar pelos ventos da espiritualidade e subiremos mais alto que os pássaros, e sem que percebamos, estaremos conversando com os santos e com os anjos, enquanto iluminados à nossa volta, nos revelarão os segredos do espírito e da evolução. E voltaremos desse encontro encharcados de inspiração e êxtase, por termos passado alguns minutos na companhia daqueles que, como nós, sabem que tudo que está à nossa volta é sagrado. E que o mundo inteiro é nosso templo, nosso sanctum sanctorum, onde podemos vigiar e orar enquanto aprendemos as estratégias da misericórdia e do serviço. Não, nós não precisamos de leis. Nossa lei está gravada a fogo em nossos corações. Não em livros, não em textos, pois somos os filósofos do fogo, como nos classifica Blavatsky na Doutrina Secreta. Somos os filhos da consciência, os buscadores incansáveis da luz e do cálice sagrado. Somos os Rosa Cruzes. Esse era o comentário que eu queria compartilhar com vocês e que deixo agora à disposição para ser debatido. Vamos lá, então. Vamos abrir o nosso fórum. Quem quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, por favor, ou levante a mão. Já temos uma pessoa aqui. É o Frater Nazareno, o Frater Bedran, por favor. Fraters e sorores, meu estimado irmão Mário Salles, a emoção despertada pelo seu texto foi forte. Eu acho que falo por muitos aqui, e eu queria fazer esse registro, porque sei que isso encontra eco no seu coração, antes de mais nada, né? Então,
no que me diz respeito nesse aspecto compreensível. Eu tenho um livreto que foi de meu avô, acho que foi impresso no final do século XIX, mas tem versões atuais, é porque eu prezo esse modelo, chama-se Luz no Caminho, muitos aqui conhecem. E quando o frater discorreu sobre isso, que nós almejamos tanto como estudantes da ordem, a nossa transmutação, um ser alinhado com a lei para máxima, para que nós não precisemos das limitações das leis mundanas, etc., eu lembrei desse texto de Luz no Caminho, que diz que antes que a voz possa falar em presença do mestre, deve ter perdido a possibilidade de ferir. E aí vai e discorre sobre mais outras coisas. Eu pedi a palavra no início para estimular os nossos presentes todos, aqui da Delegada do Distrito Federal, que participam. O momento é ímpar para nós, da loja. O tema é muito elevado e de respeito ao objetivo mesmo de ser membro de uma ordem iniciática, porque nós estamos nessa senda, e eu me lembro de uma alegoria da montanha nas romagofias antigas, que me é cara, que quando a gente sai do caminho e as circunstâncias, os efeitos do nosso gesto de sair do caminho, nos levando de volta para ele, nós encontramos outros companheiros que saíram da senda, né? Ou saíram do caminho perfeito, vamos dizer assim, que é a alegoria da montanha. E na descrição da alegoria, a pessoa está com um peso nas costas e não sabe, mas está andando com dificuldade, procurando encontrar de volta a estrada. Aí encontra uma pessoa que arriou sob o peso, que está sob a árvore. E naquele momento ele se esquece dos seus problemas e se abaixa, pega pelo braço e a levanta. Quando ele a levanta, ele percebe que se levanta mais leve, porque na alegoria um anjo, claro que é alegórico, alivia-lhe o peso sobre as costas e eles prosseguem no caminho de volta à estrada. Esse tipo de encontro, essa troca entre irmãos, ela tem esse condão maravilhoso de nos lembrarmos mutuamente do que é importante, essa transmutação. No mundo em que a gente vê recrudescer, eu gosto muito de história, de momentos da época dos anos 30 na Europa, depois da Primeira Guerra, os movimentos de extremismo, de violência e tal, reaparecendo no mundo em várias nações, eu acho que é um dos momentos mais críticos para a gente lembrar dessas transformações que podem alegremente contaminar para bem o mundo. Essa busca da transformação que nos leve a agir no mundo pelo coração, jamais pela restrição da norma que nós precisamos aprender a não precisar mais. Muitíssimo obrigado. Paz profunda. Grata, Frater Bertrand. Se alguém mais tiver alguma pergunta, algum comentário. A Sora Valéria fez um comentário aqui para você, Frater Mário Salles. Excelentes colocações e reflexões, Frater Mário, como sempre nos levando a checar regras e conceitos estabelecidos, confrontando-os com a verdade de nossa consciência. Gostei demais, parabéns e gratidão. Sempre muito bom ouvi-lo e lê-lo no seu blog, de Ribeirão Preto. Deixa eu ver aqui. O pessoal está muito tímido. Ou foi muito bom ou foi muito ruim, porque está todo mundo quieto. Eu acho que fica a Sora Lourdes. Pô, tem muita gente tímida, vamos provocar. Sora Lourdes, por Automático, quem favor. cala consente. Meu querido irmão Mário Salles, você sempre provocando a gente, sempre fazendo com que a gente pense, reflita, analise aquilo que estamos fazendo e aquilo que não estamos, mas principalmente o que não estamos. Realmente, aquela afirmação que você disse, o
o sábado não foi feito para o homem foi feito para o sábado, não. Essa confusão que existe de respeitar um dia ou outro, isso é a nossa consciência, o nosso espírito, é o nosso modo de viver, é a nossa colocação, porque até templo somos nós que tornamos sagrado pelos nossos pensamentos e a nossa conduta. Então, não tem dia, não tem hora para que possamos praticar o rosacrucianismo, praticar as coisas boas, os ensinamentos que recebemos. Não tem dia, não tem hora, é sempre. É cada dia, é cada momento. E nossos pensamentos se materializam, então temos que ter cuidado com aquilo que pensamos. E ainda mais com o que fazemos, falamos, precisamos ter muito cuidado. Mestre Mário, parabéns, adorei, maravilhoso. Mestre Dione, parabéns pelo convite ao nosso querido Mário, tá bom? Foi maravilhoso, muito obrigada. Eu acho, Lourdes, que, se o mestre John permitir, Pois não. a razão desse comentário é mostrar que o esoterismo progride ao longo do tempo, porque nós falamos muito da tradição como se a tradição fosse uma coisa estática. E, na verdade, ela só permanece estática enquanto nós estivermos estáticos. A nossa consciência mudando, as letras no livro da lei mudam também. O texto que nós lemos há 10 anos já não é o mesmo, porque nós somos os mesmos. E as normas que nós aprendemos a seguir passam a perder importância diante das novas normas que o nosso coração vai lançando sobre a nossa cabeça. Acredito que talvez a virtude mais importante no esoterista, principalmente no místico, é coragem. A coragem de enfrentar a si próprio, entendeu? As mudanças, não é, Mário? Para lidar consigo mesmo, porque Porque a nós gente temos não- coisas a resolver, não são poucas, né? Todos nós temos. E é por isso que eu falo em coragem. Coragem de olhar para dentro e fazer as opções que nós precisamos como esoteristas e como místicos. Abandonar certos hábitos, certas crenças que foram caras para nós em determinado momento e assumir essa vida mística, né? Essa vida esotérica, como dizia a falecida Diva Ojeda, tomando misticismo na veia, né? Verdade. E não da boca para fora. Realmente, nós temos medo de mudanças, mas se nós não permitirmos que elas aconteçam em nossas vidas, nós vamos ficar retrógrados lá atrás, nós nunca vamos nos transformar e evoluir, não vamos acompanhar as transformações que acontecem no mundo. Eu, por exemplo, há 20 anos atrás, eu não era a Lourdes que eu sou hoje, de jeito nenhum. Com certeza. Então, a cada dia, nós temos que estar prontos para mudanças mesmo, para transformações mesmo, mesmo que a gente tenha receio, mas tem que parar, né? Obrigada, viu? Nós que agradecemos, Sra. Lourdes. O frater Bruno, por favor. Digna mestra, todos os sorores, profunda todo mundo. Foi um texto, né, uma provocação para uma reflexão muito profunda. Só tenho que agradecer, né, ao irmão Mário Salles. E ele fez esse comentário, né, agora, aí me remeteu à filosofia perene, né, que é essa tal tradição que nunca morre, que vai sendo passada de mão em mão, né, o workshop vai sendo encaminhado. E aí a gente faz aquela reflexão sobre o que é o esotérico e o exotérico, né? O que é que nunca muda, né? Acho que é muito mais a busca do que, de fato, o caminho. É a vontade de ir atrás de algo maior, que tem nos unido aí através de todas as eras, né?
em todas as escolas, em todas as suas ordens, e por entender que existe algo maior. Porém, a forma, realmente, a forma como isso vai se manifestar tem se transformado, e é necessário que se transforme, porque então nós, além da gente mudar, e aí reverbera muito essa fala, né? Além da gente mudar no tempo, a gente não é um só, nós somos muitos, né? Eu sou um agora nesse momento. Basta que mude-se as condições à minha volta, de repente eu sou um com a minha esposa, eu sou um com meu pai, eu sou um com meu filho, né? E dependendo das condições, eu sou vários com meu filho, eu sou vários com a minha mãe, eu sou vários no meu trabalho. E essa imutabilidade, né, que nos torna constantes. E aí, quando nessa vivência de inconstância, né, de o tempo inteiro estarmos nos transformando, aí que a gente tem que procurar esse farol maior, que é algo que grita dentro de nós. E eu achei muito bonita a passagem quando ele falou sobre Jesus, sobre o nosso mestre Yeshua, falou assim, ele não fazia só o que a lei mandava, fazia o que a lei interior mandava, que a gente aqui vai tratar como a rosa, né? Ou como o nosso coração. Enfim, cada escola vai nomear essa coisa, né, maior, de uma maneira. E é isso que é o perene, é isso que é o imutável, é isso que nos faz viver essa busca. Então, eu só queria agradecer por ter tido a oportunidade de estar aqui hoje, ter ouvido essas palavras e fazer parte da reflexão. Grata, Frater Bruno. Frater Jorge, por favor. Boa noite a todos. Obrigado, Digna Mestre, pelo espaço. Essa reflexão é muito profunda, né? Porque a lei, na época que ela foi feita, acho que foi para passar para a humanidade a necessidade de reservar um tempo para entrar em contato com o Deus do nosso coração, o Deus da nossa compreensão, né? Então, naquela fase de desenvolvimento da humanidade, era necessário que se estabelecesse, né, um prazo, um tempo e um horário, para que houvesse o hábito das pessoas de realmente entrar em contato com Deus. O que Jesus colocou nessa passagem aí foi o seguinte: todos os momentos são momentos para estar em contato com Deus. E não é por ser um momento de Deus que você vai deixar de socorrer um irmão, de alimentar um filho, de acudir um necessitado ou acudir um doente. Todas as horas são são horas para fazer o bem, para se fazer o certo, para se fazer o justo, né? E não seria lícito que você se portasse a isso, porque hoje seria sábado, ou domingo, ou o dia que você reservou para estar com o Senhor. Até porque seria da vontade do Senhor que você auxiliasse e acudisse o seu próximo, né? Então, acho que a evolução da consciência da gente é que vai trazendo essa flexibilidade de interpretação e que nos permite tanto cumprir a lei, como cumprir também com os nossos outros desígnios espirituais. Satisfeito, venerável mestre. Digna mestre. Grata, Frater Jorge. Frater Mário, você quer fazer algum comentário? Tem mais uma pessoa aqui. Eu só queria acrescentar. Eu só queria acrescentar que o estado de consciência místico implica em estar-se em contato com o nosso interior permanentemente. A condição rosacruciana mais importante é a intuição. E a intuição é baseada no contato com o interior. Lucra o Rosa Cruz que manifesta essa habilidade todo o tempo. Eu lembro que o nosso fundador para o atual ciclo de atividades, Spencer Lewis, era um consultor de empresas que recebia empresários em seu escritório e que os aconselhava
quanto a negócios usando essa técnica. Ou seja, usando a capacidade de mergulhar na sabedoria divina a hora que desejasse, porque, na verdade, estava o tempo todo dentro dela. Reuniões administrativas na grande loja americana, ele parava durante alguns momentos, fechava os olhos e emergia cheio de ideias alguns segundos depois, mostrando que ele tinha ido beber na fonte aquilo que precisava pensar. Ou seja, um exercício de busca interior pelos recursos que todos nós aqui temos, e do qual a gente não faz uso como deveria, não recorre como deveria, voltando os olhos para fora, procurando recursos externos. Já está tudo dentro de nós, toda a nossa força é baseada nesse contato. Veja, nosso contato nos garante não que nós somos fortes, que aquele que nos sustenta é invencível, é forte, criador do universo. Então é só pedir, ou melhor, fazer como o próprio Zohar diz, não pedir nada a Deus, aproximar-se dele apenas. Deus diz isso, você quer alguma coisa? Aproxime-se de mim. O fato de estar ao lado de Deus faz com que a gente receba tudo, porque Deus é doação, Deus é misericórdia. Ele nos doa tudo que pode. Nós não temos necessidade quando estamos perto dele. E quando eu falo perto dele, é perto mesmo, é sentir a presença dele. Isso é talvez o segredo do místico. Mas para nós não, mas para aquele que não é iniciado, né? Sora Terezinha, por favor. Pai, boa noite. Sora Dione, muito obrigada pelo seu convite ter chegado até nós para que me permitisse estar aqui presente nessa noite. Olha só, eu assisti mais de uma vez duas palestras do Frater Mário Salles que estão no YouTube da Loja Recife, Visualização Criativa e Fatos e Crenças, e que me fazem pensar muito, muito. Ele diz, olha só, eu não sei, eu acho que foi Visualização Criativa que ele disse e repetiu, não existe rosacrucianismo teórico, ou seja, nós temos de ser praticantes. E hoje essa palestra, eu estou maravilhada, agradecida e perco as oportunidades de ouvir o Frater Mário Salles, porque ele sempre deixa a gente reflexiva e com muita coisa boa. E ao terminar, nós não precisamos de lei, a lei está gravada em nossos corações. Muito obrigada, boa noite a todos. Paz profunda. Paz profunda, senhora Terezinha. Nós que agradecemos as suas colocações. Você está coberta de razão. É perfeita a sua colocação quando a gente sempre pensa que nós aprendemos tudo, né? Do rosacrucianismo nos dá uma compreensão assim perfeita de tudo. E a gente não aplica, né? A gente não pratica muitas vezes, a gente fica ali sem essa prática. E eu agora mesmo estou lendo um livro que começou a me cobrar isso. Então, eu comecei a pensar a hora que o Frater Mário falou, a lei está em nossos corações, é a mais pura verdade. Vamos lá. Frater Bruno, você está... Eu esqueci de baixar a mão aqui. Eu não sei se o Frater Mário está com a imagem congelada para mim. Não sei se é só para mim ou se... Acho que a minha internet também que não está muito boa. Está normal aqui, digo, né, mestre? Está normal? Ok.
Deixa eu ver aqui. Aqui. Eu vi um comentário aqui da Soror Magali, ela falando que ela achou excelente as explicações, né? Excelente explicação, mestre Mário, sobre o sábado. Ela disse que foi criada numa religião onde todos guardam o sábado e foi muito difícil abandonar esse hábito e se livrar desse dogma. Frater Bedran? Uma lembrança que me ocorreu, digna mestre Frater Mário, quando até comentou sobre o dinamismo do misticismo. É uma das coisas que mais me encanta, e meu pai chamava muita atenção para isso, ainda era muito novo, na capacidade que teve o Dr. Lewis de adaptar as lições, as verdades imutáveis ao vernáculo moderno. Os exemplos fabulosos. Ele conta que, em determinada passagem, depois eu acessei, né, como membro da ordem, mais velho e tudo, como foi que ele cunhou a expressão projeção psíquica, por exemplo. Se ele tentasse passar literalmente o que veio nos alfarrábios, nos baús, naqueles livros com capa de couro e cadeados que vinham da Áustria, da Inglaterra, ele disse que ia ser muito difícil por causa da terminologia utilizada, que usava termos semelhantes à expansão da consciência e tal. Ora, ele já vivia na época do cinema, para nós termos uma ideia do que é o dinamismo da linguagem. E então ele olhava para trás, via aquele cone de luz e era o que ele percebia nos laboratórios de Nova York, quando fazia experiências com projeção. E o termo está aí até hoje usado, inclusive, fora da ordem. Ora, uma das coisas que esse coroa aqui encontra uma certa dificuldade no martinismo é que a linguagem do martinismo, né, pelo menos nos manuscritos que eu estou revendo agora, e alguma coisa, e vendo novidade, que eu parei entrei logo que a Tom foi primeiro traduzida no Brasil, e depois eu parei, talvez até por esse choque no momento, e tudo, e agora voltei para estudar e tudo, e eu percebo que ainda usa uma linguagem do tempo do Papus. E isso, às vezes, eu acho um pouco destoante com relação à morte, que é natural, tudo tem seus motivos, é outra tradição, mas se nós não tivéssemos feito essa alteração ao longo da história como Rosa Cruz, eu estou pegando algumas obras de Francis Bacon e fico impressionado com a atualidade do que ele escreve, usando a terminologia da época, e lembro também, nesse sentido, de exemplo de adaptação, quando nossas monografias falam em Dionísio, o Areopagita, que quando reconheceu na fala de Paulo, no Areópago, a iniciação que ele, né, demonstrava, foi conversar com ele e viu que era o momento de trazer de maneira mais explícita para o Ocidente o que ele Dionísio, tinha visto nas viagens dele como adepto na Pérsia e outros lugares, que é o que nós conhecemos hoje como a estrutura da hierarquia celestial, as três tríades, etc. e tal. Então, ele fez uma adaptação para o ocidental entender, não mudou um jota da lei, como se diz. Essa característica da Rosa Cruz é que eu acho fantástica. Senão, nós estaríamos estudando em hieróglifos de Tutmés III, não é? E essa coisa que me fascina desde muito novo. O abandono do dogma fez cega, faca molada, essa visão que consegue trazer a percepção da lei única através de exemplos do cotidiano. Outro dia nós corremos num encontro aqui da loja Rosa Cruz, Distrito Federal, sobre o exemplo do motor elétrico, as lâmpadas, a lâmpada sem... o bulbo sem lâmpada, a lâmpada queimada, a amarela, a vermelha, e a energia imanente é a mesma, aquelas coisas que ele usava. Então, esse dinamismo, aproveitando seu exemplo, ressaltando, vamos lá, nossos presentes até a comentarem também, é um legado extraordinário. Nós abrimos as nossas monografias, mesmo agora a revisão francesa tem quem cria toda mudança causa resistência, mas, na verdade, os franceses fizeram uma revisão excelente também, melhoraram, trouxeram coisas que estavam reajustaram de um grau para o outro, esses troços. São adaptações necessárias aos tempos modernos. A objetividade das monografias agora é infinitamente mais direta, vamos dizer assim. Eu sinto saudade das conversas com o mestre Lewis, é óbvio, né? Eu tenho essas monografias, mas as lições estão aí, não é? De maneira direta, prática, com exemplos e com uma carga imensa de potencial de serviço à humanidade.
é o que eu considero o maior fixador na senda. Posso ser até displicente comigo mesmo, entre aspas. Eu vou perder, então sou eu que vou parar, sou eu que vou deixar, eu. Quando você deixa de lado os ensinamentos da ordem, você deixa de prestar serviço. Quando nos lembramos disso, acho que de manter a DETES aumenta. Eu gostaria de ouvir mais pessoas e o comentário do Frater Mário, se achar que deve, claro, porque são essas coisas que eu acho que fazem a distinção da nossa escola hoje, dentre as escolas de mista, no melhor sentido da palavra, todas levam à luz. Mas essa capacidade de modernizar-se sem mudar a lei me fascina. Obrigado. Grata, Frater Beltrán. Frater Mário, você quer fazer algum comentário? Eu quero pegar o gancho do Frater e lembrar, por exemplo, de um evento que aconteceu no blog, muito engraçado. Hoje eu rio disso, foi muito engraçado. Eu publiquei um artigo só, falando que a magia e o ocultismo estão fora de moda. Nossa, teve uma Eu repercussão lembro. terrível. Foi uma brigaiada danada. Me mandaram cartas as mais ofensivas. Como é Meu Deus possível do céu. você falar uma coisa dessa? Mas eu estava fazendo apenas a descrição do que o rosacrucianismo tinha implementado no início do século XX. Víamos de uma época de, sei lá, século XII ao século XIX, em que nossos místicos estavam ligados não à Cabalá hebraica, que ainda era muito restrita, mas à Cabalá cristã, essa criação, esse saco de gatos de Pico de La Mirândola, e tínhamos aqueles chapéus cônicos, aqueles mantos, aqueles encantamentos, falávamos palavras em latim, invocávamos espíritos, como se isso fosse demonstração de poder. Vem Spencer Lewis e, com um gesto simples, joga tudo isso para escanteio e cria a noção de visualização criativa. Estou de volta. A magia está na mente. Não preciso de báculo, não preciso de manto. Eu faço magia de terno e gravata. Eu faço magia de short. Eu deito na minha varanda e visualizo a casa que eu quero e ela se materializa. Então, assim, é de um avanço, é um upgrade da técnica esotérica tão grande que não foi percebido. A maioria das pessoas ainda querem mantos, ainda querem chapecônicos, cajados, palavras difíceis, coisas... Veja, o símbolo mais, vamos dizer assim, de maior apelo entre místicos é aquele indivíduo que está com um capuz, você não consegue ver o rosto dele, um manto que vai até o pé, ou seja, alguém que está escondido. Enquanto que você nunca vê nenhuma foto de Lewis em que ele não esteja bem vestido, mas vestido de forma cosmopolita, absolutamente cosmopolita. Ele quebra todos os paradigmas. Os mestres eram magros, barbudos, ele era obeso, não é? Simpático, bonachão. Não é? É um homem de trabalho, está sempre no escritório, ele não está dentro de um templo, ele faz do seu escritório um templo. Ele recebe a todos do escritório como se eles entrassem, e a verdade é que era isso mesmo, na área de um sábio, num templo de um sábio. Não é? Essa mensagem foi de 1915 para cá, e ainda hoje eu vejo fráteres com dificuldade de abraçar isso. Sim, sim. Entendeu? Atraídos pela imagem do bruxo de filme, daquele mago da fantasia, entendeu? Que se veste de forma peculiar, que carrega o famoso báculo, né? O famoso bastão nas mãos. Nós somos muito mais poderosos que isso, não precisamos de báculo nenhum. Nosso báculo está dentro de nós. Nossa força está dentro de nós, no nosso pensamento. Nosso laboratório está aqui dentro. Não é fora de nós. É aqui que se faz a alquimia. É aqui que eu mudo a minha cabeça e o mundo à minha volta. Porque mudando a minha cabeça, eu mudo o mundo. Através da misericórdia, através do serviço, como o Frater lembrou. Né? Através de ações diretas no mundo. Nós somos, como diz o martinismo, agentes divinos na Terra. Só que temos que assumir nosso papel. A responsabilidade de mudar o planeta não é de algum ser invisível, é nossa, que estamos nesse momento.
que daqui a pouco não estaremos mais. Temos que aproveitar essa chance dessa encarnação. Talvez na próxima continuemos o trabalho, mas quem pode dizer? Talvez encontremos um mundo tão bom na próxima vinda que não precisemos de tanto esforço. Então, esse é o momento heróico, é o momento, diz no desenho animado, o passado já passou, o futuro não vem, e o presente é tão importante que é por isso que é chamado de dádiva, de presente. Né? Nós temos que aproveitar essa dádiva, né? E trabalhar. Verdade. Ser artesão Rosa Cruz é trabalhar. E trabalhar é servir à humanidade, não a Ordem Rosa Cruz. O papel da Rosa Cruz de serviço é servir à humanidade. Servimos a Ordem quando servimos a toda a humanidade, não só nossos irmãos Rosa Cruz. Nós somos um exército de luz. Isso não é uma forma de falar, é o que eu acredito. Sim. É o que eu acredito. Quer dizer, todos nós temos luz e levamos nossa luz nos escritórios que frequentamos, nos tribunais que participamos, nos consultórios aonde damos nosso atendimento, nas psicoterapias que nós conduzimos. Não é possível trabalhar no mundo material sendo iniciado sem derramar a nossa iniciação em cima do nosso trabalho. O que nos diferencia, nos caracteriza, sem que você diga nada sobre o seu passado, a sua ligação com o esoterismo, a ponto da pessoa dizer: nossa, o senhor é tão simpático, de que religião o senhor é? E você diz: de todas. O que importa é o serviço. Quer dizer, a luz do Rosa Cruz tem que extravasar dele e contaminar e contagiar as pessoas. Isso é possível. Não precisamos de mantos para isso. Precisamos de convicções. E como lembrou nossa sora lá de Manaus, isso é rosacrucianismo prático, né? Não é teórico. Né? Verdade, meu irmão. Eu compactuo com isso, me permita, meu mestre, porque é uma das coisas que eu, quando citei no começo do nosso encontro aí, que eu cumprimentei o nosso frater Mário, eu brinquei dizendo que se tivesse espaço para assinar o artigo junto, eu assinaria. Esse foi um deles, que o frater citou, porque aquilo me lavou a alma, português claro, que é uma coisa que eu vejo no dia a dia, essa convivência com loja, quando a gente exerce funções, tem contato com pessoas que desenvolvem o afeto por você e espontaneamente partilham os seus pontos de vista, não é? E muitas vezes eles externam essa verve, essa paixão pela forma, que a Madame Blavatsky, antes de Mestre Livre, falava isso, né? E aí isso é muito sério, porque desvia. São as pomos no caminho que desviaram o corredor de Atalanta lá, que o Francis Bacon fala, que o frater Hélio repetiu não faz muito tempo, etc. Então, conversando com um frater nosso, um estudioso, que gosta de conversar comigo, aquele ali eu comentei sobre isso e fui além, e essa paixonites pela cabala e tudo, que agora permeia muito o meio rosacruciano por causa do foco que existe dentro da tradicional ordem martinista, disse para ele: olha, 1915, mais ou menos, vamos contar a iniciação dele lá em 1909, se não me engano, na França, eu acho que uns 60, 70 anos a monografia da Ordem Rosa Cruz Amorque não teve uma vírgula ou um estudo sistemático sobre cabala no seu meio. Simplesmente porque o conteúdo, o cerne do que a cabala revela está ali, e ainda está nas ações da Ordem Rosa Cruz Amorque, trazidas para o Ocidente por esse homem extraordinário que não é a primeira, não era a última, não há de ser a última encarnação em que ele servia a Rosa Cruz. Ele disse: olha, isso não é demérito para a cabala, nem a ordem, não se trata disso. É porque no momento que ele viu que não havia necessidade, não é nem isso. É que tudo o que a cabala promete como senda, a Rosa Cruz dá na linguagem moderna ao longo das suas lições, e não havia falta. Então, mas havia a grande curiosidade e atração por essa senda, que é uma senda cardíaca, nós sabemos, fez com que, na época, ele escrevesse um curso, que ele até usava o pseudônimo de Temporato, que era a Cabala Desvendada, que a que o meu pai pegou era muito diferente da que nós pegamos, eu, o frater Mário e outros da época, que eram aqueles fascículozinhos e tal, que é virando livro, que está aí para qualquer um comprar e tudo. Mas é tipo assim: olha, está aqui, vocês querem conhecer isso? E, atualmente, um dos graus da ordem tem o que eu chamo, de maneira muito simplificada, início, meio e fim, para que as pessoas se situem, conheçam essa senda cardíaca e se aprofundem nela se o desejarem. Mas para o método Rosa
Cruz, ocidentalizado, eu não digo, porque é planetário para a circunstância da civilização, os simbolismos, as referências todas, a lei está toda lá, não é? E lembrando que alguns dizem que foi de Abraão, né? Eu tenho convicção pessoal, pelo que eu estudei na Cruz, que a origem é Moisés, sumo e alto sacerdote do Egito, contemporâneo de Akenaton, que liberou, leva teu povo enquanto eu sou faraó, porque eu não garanto daqui para um pouco mais. E lá ele disse, olha, de que maneira a tradição primordial eu posso preservar no seio desse povo? E nasceu, o que nasceu, né? Essa extraordinária síntese, vamos chamar assim, que pode ser percebida através do que essa senda cardíaca permite. Para o Rosacruciano, membro da Ordem Rosacruz, do tempo que entrou meu pai, do tempo de Ralph Maxwell Lewis, até bem recentemente, eu não sinto menor atração de me aprofundar nas exegeses e tudo, porque quando eu percebo, está dentro do que a Rosa Cruz está apresentando no seu curso regular. Esse é um exemplo, não é? Dessa gente se desassociar da forma e se associar mais ao que desperta o coração. E quando há muito foco na expressão senda cardíaca, como se fosse exclusivo do martinismo, eu gostaria sempre de lembrar que não existe rosacrucianismo, não existe esoterismo sem ser senda cardíaca, é um contrassenso. Né? Muito obrigado pela oportunidade, eu não quero polarizar, mas, ao contrário, estimular que nossos irmãos participem mais também e aproveitar a presença desse nosso irmão querido. Grata, Frater Vedran. Frater Mário, tem o Frater Jean Roberto, ele fez uma pergunta aqui. Abraçar o misticismo na sua totalidade é abandonar totalmente a religião? Eu acho que você já meio que respondeu isso aí já numa das suas colocações aí agora. Você quer que eu aumente, que eu estenda? Hein, Johnny? Oi? Você quer que eu estenda o comentário? Eu acho que, eu não sei se ele entendeu tudo, mas acho que ele deixou aqui a pergunta, então acho que pode dar uma... Assim, essa é uma pergunta que pressupõe uma certa tristeza em abandonar o passado, não é? A religião é parte da nossa formação, vamos dizer assim, um degrau importante na ascensão espiritual de todos nós, não é? É onde nós criamos hábitos e métodos para administrar o sagrado em nossa vida, não é? Então, jamais a religião pode ser, no sentido que a gente fala de outras coisas, abandonada. Mas é possível aperfeiçoar nossa visão do sagrado e retornar, talvez, à nossa religião com uma visão mais ampla daquilo que ocorre durante um ritual dessa religião, seja ela qual for. Porque o que acontece com o olhar do iniciado é isso, ele é substituído por um olhar mais profundo e que santifica todo o local aonde ele pousa esse olhar. Ele vê, talvez, aqueles rituais que antes fossem mecânicos e repetitivos, plenos, cheios de espiritualidade. Para dar um exemplo metafórico, fazendo uma comparação a título de visualização, é como se você fosse a uma missa católica antes e depois de ser iniciado e olhasse para o altar antes e depois da iniciação e antes visse um padre bebendo do cálice sagrado durante a transubstanciação e fazendo os gestos necessários ao ritual católico, e após a iniciação, assistindo a mesma cena, você visse anjos passeando em volta do altar e cantando loas ao divino, enquanto que o pároco está ali rezando com dignidade, com rotina, a mesma missa que você assistiu antes. Ou seja, é possível ver o sagrado em cada coisa que nós presenciamos, que nós testemunhamos, desde que os nossos olhos sejam abertos para isso. Porque enquanto os olhos não forem abertos, as religiões serão apenas isso, uma sequência de normas e comportamentos rotineiros e tradicionais. Mas quando o sagrado nos toca, qualquer religião precisa ser uma porta para o divino.
qualquer momento de devoção, não importa a fé que você professe, passa a ser uma porta de entrada para o divino, passa a ser um momento de encontro, um deleite, né? Vamos falar a verdade, um momento de prazer espiritual. Não importa em que ritual você esteja testemunhando e participando desse encontro, não é? Então, é novamente a mão do místico que traz a pureza e a santidade ao local que ele toca. E não o local em si que vai nos tornar mais santos, mais dignos, etc. Então, não, a religião não pode ser abandonada, mas pode ser estimulada, revivida, reforçada, seja ela qual for, pela visão mística. Isso eu não tenho dúvidas. Ok, grata, Frater Mário. Frater Bruno, por favor. Digna mestre, eu tenho um projeto na internet, né, no Instagram, uma página que chama Livros de Ocultismo, né? E eu achei muito interessante a fala do irmão Mário, porque lá acaba que assim, eu acabo tendo contato com muitas pessoas, né, de diversos lugares, diversas escolas, diversos estados e níveis de consciência, com diversas opiniões. Muito interessante como que a atração por esse mundo simbólico, ou então pela magia operacional, né, ela grita muito mais alto do que às vezes a busca do desenvolvimento da consciência. E aí, assim, eu sempre brinco, assim, e me falou muito comigo a fala dele, porque eu sempre falo assim, nós não somos hoje, quando a gente vai tratar do ocultismo, nós não somos ignorantes que vivem em cavernas, né, fazendo pequenas adorações. Nós temos que trazer tudo que nossa sociedade, nossa humanidade tem composto como ciência, né, junto para o que a gente tem aprendido. E aí a beleza do rosacrucianismo, né, reverberando com o querido Frater Bedran, é isso, é a gente conseguir enxergar. E aí, confirmando o que o irmão Mário também falou, é conseguir enxergar em todos os lugares a mesma coisa. E uma coisa assim, e aí acaba que em vários círculos de ocultismo, né, o pessoal começa a debater sistema. Ah, é porque eu sigo tal linha, essa linha não é verdadeira, essa linha não sei o que, esse sistema funciona, e o quanto que a gente se perde. Aí eu tenho um axioma na minha vida, né, que é, começou a discutir sistema, já está errado. Você imagina, por exemplo, um grande mestre, né, sei lá, um Dalai Lama sentado com um grande rabino, enfim, grandes mestres pensadores espirituais se esbofeteando, tentando discutir seus sistemas? É impossível, né? E aí a gente fica muito agraciado quando a gente está dentro de uma ordem que nos permite ter esse olhar que vai além, né? O símbolo, tá, se eu quiser trabalhar o símbolo hoje, eu tenho ferramenta para entender como é que isso vai atuar na minha psique, como é que eu posso estimular o meu inconsciente, né, meu subconsciente, a minha visualização criativa. Eu vou poder brincar com todos os sistemas, né? É agregar aquilo para aquele momento, o que eu preciso, e não ficar aprisionado. E é muito legal porque cada publicação que eu faço, assim, eu fico vendo, né, como é que as pessoas reagem. E quando eu publico um livro que tem um Baphomet, né, assim na capa ou algum símbolo assim, puf, chove curtidas, né? Tem um livro que é o do Plutarco, que é o mito de Ísis e Osíris, que aí tem uma imagem egípcia na capa, deu mais, sei lá, eu acho que foi o meu recorde de curtidas. E aí é muito engraçado como isso atrai, né? Mas eu também não vejo como um mal total, porque permite que as pessoas possam entrar na senda de alguma maneira. E aí, lógico, aí o caminho é estreito, a escada de Jacó é estreita, porque muita gente vai ficar no caminho, vai ficar presa a esse simbolismo, né? Mas é isso, assim, reverberou muito comigo essa fala aqui, e o ocultismo é isso, né? O ocultismo é olhar o que está dentro de nós, é o que está oculto, o que não pode ser visto. E citando aqui o Pequeno Príncipe para encerrar, o essencial é invisível aos olhos. Temos que sair do estudo do ocultismo e passar para o estudo do reveladismo, né? Perfeito. Grata, Frater Bruno. Deixa eu ver aqui, senão, acho que não tem mais ninguém na fila, não? Só o Frater Bruno esqueceu a mão ali. Frater Mário, se você quiser fazer
seus comentários finais aí, ok? Eu acho que já podemos fazer os comentários finais, né? Agradecer pela oportunidade de servir, que a Sora Dione nos proporcionou, e a chance de reencontrar os amigos queridos, a Lourdes, que estão sempre a posto. Estou vendo o Flávio lá escondido, lá quietinho, não fez nenhuma colocação. Encontrar os irmãos aí de Portugal, isso é muito gratificante. Eu tenho paixão por Portugal, é um país absoluto. Olha o Flávio fazendo positivo lá, tá vendo? É um país que tem tudo a ver conosco e com certeza nós vamos aos poucos fechar mais essa ligação e encontrar uma maneira de tornar essa relação mais intensa. Nós temos a internet à disposição e sejam 500 irmãos de Lisboa aqui presentes nos encontros brasileiros e, ao mesmo tempo, 500 irmãos brasileiros nos encontros de Lisboa. Estamos abertos a participar, é só avisar, nós vamos lá assistir. Deve ter muita riqueza lá em Portugal para a gente compartilhar e receber. Bom, de qualquer forma, muito obrigado a todos, uma noite de paz para todas as famílias, e paz profunda. Frater Mário, nós que agradecemos essa maravilhosa palestra que você deu para a gente. E a casa está aberta. Quando você quiser, está convidado várias vezes. Muito obrigada pelo seu trabalho, pelo seu serviço. Você é um verdadeiro Rosa Cruz. E quando eu crescer, eu quero ser que nem você. Muito obrigada mais uma vez, viu, por tudo. Sora Lourdes também, muito obrigada. Sora Lourdes, ela sai correndo atrás de palestra para mim também, né? Então, é uma pessoa maravilhosa também, é que eu reputo verdadeiros Rosa Cruzes. Graças a Deus eu estou rodeada aqui de verdadeiros mesmo hoje. Paz profunda a todos e muito obrigada mais uma vez. Mário, gratidão plena do coração. Gratidão. Boa noite a todos. Paz profunda. Boa noite a todos. Excelente palestra. Muito obrigada. Paz profunda a todos. Paz profunda. Boa noite, paz profunda. Paz profunda. Paz profunda. Boa noite, paz profunda. Boa noite. Gratidão, Sora Dione, pelo convite. Gratidão a todos. Parabéns, Frater Mário. Até uma próxima, se Deus quiser. Paz profunda. E boa semana, né? Boa semana para todos. Paz profunda. Boa noite a todos. Paz profunda. Excelente palestra. Paz profunda. Paz profunda. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Paz profunda e gratidão por este momento e por nos receberem aqui de Portugal. Obrigada. Sejam bem-vindos sempre. Obrigada, Tereza. Estou em boa. Paz profunda a todos. Paz profunda. Paz profunda. Daí eu tomei a liberdade de colocar o blog do Facebook. Macarrão, não, nem sabia procurar. Ah, eu quero. Peraí, Quero curar. Tem alguém fazendo janta, eu tô com inveja aí, ó. Vai dar vontade de curar hoje. Me despedir, então. Paz profunda a todos. Paz viu? profunda, até a próxima. Sora. Obrigada. Muito obrigada, viu? O link do blog do Frater Mário está no chat. É a Sora Lourdes. Você que colocou, né, Sora Lourdes? Obrigada, citou, viu? Eu fui o link exato para facilitar. Obrigado, Sora Lourdes, por ter lembrado. Ok. Deixa eu encerrar a gravação.